Nessa videoaula nós daremos início ao estudo da trigonometria no triângulo retângulo e aqui nós abordaremos as relações trigonométricas fundamentais, bem como o cálculo dos ângulos notáveis em questão das relações trigonométricas fundamentais. Vamos fazer então uma breve introdução deste assunto. A trigonometria ela teve seu desenvolvimento atrelado principalmente aos estudos da astronomia, à medida que surgiu a necessidade de se estudarem fenômenos como fase da Lua, eclipse e a distância, o cálculo da distância entre os planetas. Então o que a gente percebe é que desde o início a trigonometria ela já estava atrelada à questão do cálculo das distâncias inacessíveis, como o cálculo da distância entre os planetas. O conhecimento científico e preciso de todos esses fenômenos ele facilitou a determinação de rotas para navegação e, consequentemente, ele ajudou a expandir os territórios. Aconteceu aí a expansão territorial. Bem, com o desenvolvimento da matemática, a trigonometria ela tornou-se independente da astronomia e passou a ser aplicada em outras áreas da ciência, como na física, por exemplo, nos movimentos circulares, no movimento de oscilação de um pêndulo, na óptica, na cinemática vetorial e etc. É interessante a gente destacar aqui que a trigonometria ela começou a ser estudada, como o próprio nome sugere, que já eu chego na definição de trigonometria, mas ela começou a ser estudada em triângulos retângulos. Depois passou-se a estudar a trigonometria, a gente vai ver esse progresso em triângulos quaisquer. Inclusive, chegamos ao estudo da trigonometria no ciclo, que será o último tópico que a gente trabalha no estudo de trigonometria. A gente vai começar com a trigonometria no triângulo retângulo, depois a gente evolui para um triângulo qualquer, até finalmente chegar na trigonometria no ciclo. Bem, a palavra trigonometria ela tem a origem grega e ela significa medida de três ângulos. Vamos lembrar que a figura que tem três ângulos é um triângulo, Então, na verdade, trigonometria seria, na verdade, a medida de triângulos. Por quê? Porque o início da trigonometria, como eu falei agora há pouco, estava intimamente ligado ao estudo dos triângulos retângulos. Daí, então, vem a definição. Basicamente, o que se estuda na trigonometria é a relação entre ângulos e distâncias. Então, a gente vai estudar a relação entre ângulos e medidas inicialmente adotadas em triângulos retângulos. Por conta disso, é imprescindível para nós o conhecimento das relações entre ângulos e lados do triângulo retângulo, como a gente vai definir daqui a pouco essa relação. Bem, então agora vamos falar sobre o que é um triângulo retângulo. Um triângulo é dito retângulo quando ele possui um ângulo reto. Bem, mas o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Em todo triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. Vamos lembrar que a hipotenusa ela é sempre oposta ao ângulo reto. Ou seja, o maior lado vai estar sempre oposto ao maior ângulo. E os demais lados desse triângulo retângulo são chamados de catetos. Os catetos eles são os lados opostos aos ângulos agudos. Então, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e o lado oposto ao ângulo agudo é, na verdade, os lados, que são dois, opostos aos ângulos agudos, são os chamados catetos. Bem, aqui eu trago os vértices, são identificados com letras maiúsculas. Sempre que você for desenhar uma figura qualquer que seja triângulo, seja quadrilátero, os vértices são identificados com letras maiúsculas. Então aqui no triângulo retângulo, também do mesmo jeito. Para isso, então, vamos considerar um triângulo retângulo ABC. Como você pode perceber, o ângulo reto está em A. Se o ângulo reto está em A, vamos lembrar que o maior lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é esse lado que eu destaquei. Bem, a hipotenusa é representada pela letra A minúscula. Além disso, os lados opostos aos ângulos agudos B e C são os catetos. Então, aqui nós vamos ter o cateto B, oposto ao ângulo B, e o cateto C, oposto ao ângulo C. Ou seja, hipotenusa oposta ao ângulo reto, eu chamo de A, e os catetos estão opostos aos ângulos agudos, eu chamo de B e C.
Lembrem que em todo triângulo retângulo é possível aplicar o Teorema de Pitágoras. Então daí decorre de que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Bem, vamos agora definir e falar sobre as relações trigonométricas fundamentais, que são estudadas em um triângulo retângulo. Bem, para isso, consideremos um triângulo retângulo ABC e nele vamos destacar um ângulo agudo que eu vou chamar de ângulo alfa. Então está aqui o nosso triângulo retângulo ABC. Esse triângulo ele tem um ângulo reto em A. E aqui nós vamos destacar um ângulo agudo alfa, que eu escolhi para ser o ângulo alfa, o ângulo com vértice em C. Mas observem, eu poderia ter tomado também o ângulo com vértice em B. Eu só não poderia ter tomado um ângulo com vértice em A, porque em A é o ângulo reto. Então você vai ter o ângulo reto, que é só para delimitar que é um triângulo retângulo, e você toma um outro ângulo diferente do ângulo reto. Beleza, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lembrar que as relações trigonométricas fundamentais, elas são tomadas a partir de um ângulo. Então, quando eu falo de seno, cosseno ou tangente, que são as relações trigonométricas fundamentais, eu estou falando do seno de um ângulo, do cosseno de um ângulo e da tangente de um ângulo. Por isso que eu coloquei o ângulo alfa, porque nós vamos definir o que é o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Bora dar continuidade. Em relação ao ângulo alfa, a gente pode destacar o cateto oposto e o cateto adjacente a ele. Mas como assim? Vamos lá. Aqui nós sabemos que nós temos a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos lembrar de que a hipotenusa ela é sempre oposta ao ângulo reto. E aqui desse lado, ó, esse cateto ele é chamado de cateto oposto. Quando eu tomo um ângulo, eu não falo simplesmente cateto. Eu falo cateto oposto ou cateto adjacente. O que é cateto oposto? Observem aí. Ó. O ângulo alfa está do lado esquerdo. O que é oposto de esquerdo? É direito. Então, o cateto que está do lado direito é o cateto oposto ao ângulo alfa. Por outro lado, esse cateto que está sobrando, ele é o cateto adjacente. O que quer dizer adjacente? Quer dizer ao lado. O cateto que está ao lado do ângulo alfa é cateto adjacente. Então, repetindo, quando nós tomamos um ângulo no triângulo retângulo, a partir daí, nós vamos ter denominações diferentes para os catetos. Nós vamos ter o cateto oposto, que é aquele que está na frente do ângulo que você tomou, e nós vamos ter o cateto adjacente, que é aquele que está do lado do ângulo que você tomou. Aproveitando esse gancho, imaginemos que eu tivesse tomado um ângulo com vértice em B. Imagine aí, se eu tomar um ângulo com vértice em B, o vértice B está em cima, o ângulo B está em cima, ok? Qual seria o cateto oposto dele? O que está embaixo. É só você lembrar que o oposto é o que está do outro lado. Então, se eu tomar um ângulo em B, o cateto oposto seria o cateto que está embaixo, do C até o A. E o cateto do B até o A, que estaria do lado, seria o cateto adjacente. O que eu quero dizer com isso? Essa denominação de cateto oposto e cateto adjacente, ela vai depender de onde que está o ângulo que eu tomei. Se, por exemplo, o ângulo estiver do lado esquerdo, como esse alfa que eu marquei no slide, né? Se o ângulo estiver do lado esquerdo, o cateto oposto é o que está do lado direito. Agora, se o ângulo estiver em cima, o cateto oposto é o que está embaixo. Quando você encontra o cateto oposto, já sabe quem é a hipotenusa, o cateto adjacente é o que sobra. Bem, a partir daí, a gente pode definir as três relações trigonométricas. E eu chamo bastante a atenção de vocês para esse detalhe. Pessoal, relações trigonométricas são definidas dessa forma. Se isso aqui é uma definição, quer dizer o seguinte, não tem explicação do porquê que a definição é assim. Apenas alguém definiu que o seno seria dessa forma que a gente vai ver, o cosseno e a tangente também, e se ficou utilizando dessa forma. Então vamos lá. O que é o seno de um ângulo alfa? O seno de um ângulo alfa qualquer é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aprendam isso. Seno de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o cosseno de um ângulo alfa qualquer? O cosseno eu represento por cos.
e o seno por 100, como vocês estão vendo. O cosseno de um ângulo alfa qualquer é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por fim, o que é a tangente de um ângulo alfa? A tangente, alguns livros chamam de tan, T-A-N, outros, como eu, adotam a definição TG, enfim, adote a que você quiser. A tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos repetir: seno, cateto oposto sobre hipotenusa; cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa; tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Chamo bastante atenção para que vocês memorizem as três definições, porque é com base nessas três definições que a gente estuda daqui para frente toda a trigonometria. Então aprendam desde já: seno, cateto oposto sobre hipotenusa; cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa; tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Bem, e aí eu já trago um exemplo para nós treinarmos nessa situação. A partir do triângulo a seguir, determine o que se pede. Nós temos um triângulo ABC, onde o lado AC é a hipotenusa, né? Esse é um triângulo retângulo, então o lado AC está na frente do ângulo reto. Isso quer dizer que a hipotenusa mede 5, o lado AB mede 3 e o lado BC mede 4. Dito isso, eu quero no item A o seno do ângulo C. Pessoal, vamos lembrar de que nesse triângulo, tomando a partir do ângulo C, aqui nós temos a hipotenusa, como eu já relatei agora há pouco, o maior lado. Se eu estou tomando o ângulo C, que é o ângulo que está em cima, então nós temos que esse cateto aqui de baixo é o cateto oposto. Lembrem que o oposto de em cima é embaixo. O ângulo C está em cima, então o cateto oposto é o de baixo. E o que sobrou é o cateto adjacente. Dito isso, então agora a gente já pode calcular o seno do ângulo C. Pela definição, o seno do ângulo C é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas observem que o cateto oposto é 3 e a hipotenusa é 5. Então isso quer dizer que o seno desse ângulo C é 3 sobre 5. Feito então o que é pedido no item A. O item B, ele pede o cosseno do ângulo C. Então façamos do mesmo jeito, né? Vamos lembrar de que pela definição, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente mede 4, a hipotenusa mede 5. Então o cosseno do ângulo C é 4 sobre 5. E aí, claro, se vocês quiserem colocar em número decimal, é só transformar, é só dividir. No caso do cosseno, 4 dividido para 5 dá 0,8, é o valor do cosseno. No caso do seno, 3 dividido para 5 é 0,6. E aí vocês escolham, né, se preferem trabalhar com número decimal ou com fração. Eu prefiro com fração, sai mais fácil, mas é uma questão de escolha. Vamos para o item C. Eu quero a tangente do ângulo C. Então é só pensar do mesmo jeito. A tangente, ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é 3, o cateto adjacente é 4. Então nós temos que a tangente é 3 sobre 4. Quem quiser colocar na forma de número decimal, 0,75, estará correto também. Segundo exemplo, parecido com o primeiro, mas vai ter um detalhe a mais que a gente vai ter que se atentar aí. A partir do triângulo a seguir, determine o que se pede. Bem, o triângulo que nós temos é um triângulo retângulo, ABC. O ângulo reto está no vértice B, como vocês podem ver. E aí a gente percebe que a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é a medida do lado AC, mede 13, e que o cateto AB mede 5. O outro cateto, BC, observe que nós não temos o valor dele. O item A pede quanto é o seno do ângulo A. Primeiro vamos lembrar o seguinte, nesse triângulo o 13 é a hipotenusa, que é o maior lado. Se eu estou querendo o seno do ângulo A, então tomando como referência o ângulo A, nós vamos ter que esse cateto será o cateto oposto, o ângulo A está do lado esquerdo, então o cateto do lado direito é o cateto oposto, e esse cateto aqui de baixo é o cateto adjacente. Beleza.
Dito isso, o que você percebe? Para a gente calcular o seno do ângulo A, vamos lembrar de que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí você se depara diante de um problema. Você não tem a medida do cateto oposto. Então você vai ter que primeiro calcular a medida do cateto oposto. Como? Aprendam isso. Toda vez que você precisar calcular a medida de um dos lados, para poder aplicar a trigonometria, você pode utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a medida do lado que está faltando. Então, se está faltando o cateto oposto, que é o lado BC, você aplica o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, para encontrar o que está faltando. Vamos lembrar de que o A é a hipotenusa, que é 13, então 13 ao quadrado. Isso é igual a B ao quadrado, estou chamando o cateto oposto de B, mais o outro cateto, que é 5 ao quadrado. 13 ao quadrado dá 169, isso é igual a B ao quadrado, mais 5 ao quadrado é 25. Inverti a igualdade, agora eu jogo 25 para o outro lado subtraindo. Isso quer dizer que B ao quadrado é 169 menos 25, que dá 144. Se B ao quadrado é 144, então B é a raiz quadrada de 144, que é 12. Ou seja, o cateto B, que é o cateto oposto, vale 12. Bem, se eu tenho esse cateto, então agora a gente pode calcular o seno do ângulo A, que é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 12, a hipotenusa é 13. Então nós temos que o seno de A vale 12 sobre 13. Então fica essa dica. Toda vez que você precisar saber um dos lados e que não tiver esse lado, você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras primeiro para encontrar o lado que está faltando. Depois é que você aplica as relações trigonométricas fundamentais que for necessário. O item B, nós queremos o cosseno de A. Pela definição, nós sabemos que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olhando para o triângulo, você percebe que o cateto adjacente é 5 e a hipotenusa é 13. Então nós temos que o cosseno de A é 5 sobre 13. Bem, ainda nesse segundo exemplo, o item C eu quero a tangente de A. Então, do mesmo jeito, pela definição da tangente, você vai precisar, repito de novo, memorizar essas definições. A tangente do ângulo A, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. O cateto oposto eu descobri que é 12 sobre o cateto adjacente, que é 5. Desse modo, a tangente do ângulo A é 12 sobre 5. Dando continuidade ao estudo da trigonometria no triângulo retângulo, nós falaremos agora sobre os ângulos notáveis. O que eu chamo de ângulos notáveis são ângulos que, de tanto serem utilizados no cálculo de trigonometria, eles acabam sendo super importantes para a gente poder aprender trigonometria a partir deles. Além do mais, esses ângulos notáveis que a gente vai destacar aqui, eles possuem seno, cosseno e tangente, valores não tão quebrados assim. Valores que podem ser representados por meio de fração ou por meio de raízes, Raízes sem assumir o valor quebrado dessa raiz. Porque, em geral, quando você pega o seno, o cosseno ou a tangente de um arco, vai dar um valor muito quebrado. Os ângulos notáveis, não é que esse valor, não é que o resultado do seno, do cosseno, da tangente não possa dar quebrado. Mas é que é um quebrado que você consegue dar uma simplificada, como a gente vai ver. Esses ângulos, então, os conhecidos ângulos notáveis, são 0, 30, 45, 60 e 90 graus. O que nós vamos fazer aqui é montar uma tabela com seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis, e a tarefa principal de vocês é memorizar quanto é que valem as relações trigonométricas para cada um desses ângulos notáveis. Por quê? Vamos lá. Quando você vai resolver uma questão de trigonometria, quando você aborda seno, cosseno ou tangente de um desses ângulos notáveis, em geral, a questão não lhe diz quanto é o seno, nem o cosseno, nem a tangente dele. Você é que tem que saber. Agora, se você abordar um ângulo que não seja nenhum desses ângulos notáveis, a questão vai lhe dizer. Por exemplo, imagine uma questão que trate do ângulo de 70 graus. 70 graus não é ângulo notável.
Então a questão vai lhe dizer quanto é o seno de 70, o cosseno de 70, ou a tangente de 70, dependendo do que você necessitar para responder a questão. Então o intuito é esse. Você memoriza os ângulos notáveis e os demais, se você precisar para resolver uma questão, a questão vai lhe dizer. Vamos lá então, vamos começar pelo ângulo de 0 grau. Vamos memorizando aí. O seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1 e a tangente de 0 é 0. Então, 0 grau, o seno é 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0. Vamos continuar. 30 graus. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então aprendam, 30 graus, seno 1 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3. 60 graus não, 45 graus antes. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, também raiz de 2 sobre 2. Tangente 45, 1. Então, 45 graus, o seno e o cosseno são iguais, a raiz de 2 sobre 2, e a tangente vale 1. A partir daqui tem uma relaçãozinha que eu quero dizer para vocês. A relação é o seguinte, pessoal, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Repetindo, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E aí você diz, e o que são ângulos complementares? São ângulos que somados dão 90 graus. Por exemplo, 30 e 60 são complementares, porque 30 mais 60 dá 90. Beleza, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, como 30 e 60 são complementares, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Ok? Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Desse modo, então, o seno de 60 tem o mesmo valor do cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. De maneira totalmente análoga, nós temos que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1 sobre 2. Bem, essa relação que eu falei agora há pouco só vale para seno e cosseno. A tangente de 30 não tem nada a ver com a tangente de 60. A tangente de 60 vale raiz de 3. Então, 60 graus, o seno, raiz de 3 sobre 2, o cosseno, 1 sobre 2 e a tangente, raiz de 3. Por fim, para a gente finalizar a nossa tabela, 90 graus. 90 graus, nós temos que o seno dele é 1. O cosseno de 90 é 0. E a tangente 90 não existe. Bem, finalizamos aí a montagem da nossa tabela de ângulos notáveis. Memorizem, deem uma pausa aí no vídeo, tentem memorizar logo os valores que estão nessa tabela, porque eles serão muito úteis para a gente no estudo da trigonometria. Bem, estudados os ângulos notáveis, vamos então agora resolver alguns exemplos. O exemplo 3, calcule o valor de x nas figuras a seguir. O item A, nós temos aí na figura um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo eu trago aí um ângulo de 30 graus. Observem que a hipotenusa vale 5 e o cateto oposto ao ângulo de 30 graus vale x. E eu quero saber quanto é o valor de x. Pessoal, primeira observação que eu quero fazer nesse momento. Nós não diremos em nenhuma questão envolvendo trigonometria, nós não diremos se você vai usar seno, cosseno ou tangente. Nós não diremos. É você que vai ter que descobrir. E aí você diz, como é que eu descubro se uma questão é seno, cosseno ou tangente? Pela definição. É por isso que é importante memorizar a definição. Vejam o seguinte, nessa questão nós temos a hipotenusa que é 5 e nós temos o cateto oposto que é x. Pensem aí. Qual daquelas três definições fala em hipotenusa e cateto oposto? É a definição do seno, porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então aqui você vai utilizar o seno do ângulo dado, que é o ângulo de 30 graus.
Então, repetindo, você vai saber se uma questão usa seno, cosseno ou tangente pela definição, olhando o que você tem, olhando o que você quer calcular. Aqui eu tenho a hipotenusa 5, eu quero calcular o cateto oposto x. A definição que fala em cateto oposto e hipotenusa é a definição do seno. Por isso que eu tenho que utilizar o seno. Bem, se o seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa, olhem agora para a tabela. Na tabela, o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, você substitui o seno de 30 por 1 sobre 2, é igual. O cateto oposto substitua por x e a hipotenusa substitua por 5. Então, 1 sobre 2 é igual a x sobre 5. Faz produto dos meios pelos extremos, então 2 vezes x dá 2x, igual a 1 vezes 5, que é 5. Se 2x é igual a 5, então x é 5 sobre 2, ou seja, x é 2,5. Desse modo, então, nós temos que, nesse item A, o valor de x é 2,5. O item B, agora. No item B, nós também temos um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 45 graus, como você pode perceber. Além desse ângulo de 45 graus, nós temos a hipotenusa, que é 18. E nós queremos saber quanto é a medida do lado x. Comparando com o ângulo de 45 graus, o lado x é o cateto adjacente. Então, raciocinem. Nós temos a hipotenusa e nós queremos encontrar a medida do cateto adjacente. Daquelas 3 definições, qual delas tem hipotenusa e cateto adjacente? Pensando um pouco, você vai perceber que é a definição do cosseno. O cosseno ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ficar cosseno de 45 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Substitua. Da tabela do slide anterior, que vocês já devem ter memorizado, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 18. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 2 vezes x dá 2x, igual a 18 vezes a raiz de 2. Desse modo, x é 18 raiz de 2 dividido para 2. 18 dividido para 2 dá 9 e repete a raiz quadrada de 2. Na maioria dos casos, não vai precisar colocar a raiz quebrada. Basta só deixar o 2 dentro da raiz. Desse modo, então, no item B, o x vale 9 raiz quadrada de 2. Quarto exemplo. Vamos agora resolver algumas situações problema utilizando essa questão aí da trigonometria. O quarto exemplo ainda não é tanto uma situação problema. O quinto já vai ser. Num triângulo retângulo, os catetos medem 12 raiz de 3 centímetros e 36 centímetros. Sendo alfa o menor ângulo interno desse triângulo, determine a tangente de alfa. Então, além de determinar a tangente de alfa, qual o valor desse ângulo alfa? Vamos então representar nessa situação através de uma imagem. Pessoal, é sempre importante no estudo da trigonometria vocês desenharem. Por quê? Porque facilita você enxergar o que é para fazer. Então, se a questão não tiver desenho, desenhe, porque fica mais fácil. Eu vou tomar aqui um triângulo retângulo, como a questão fala. Nesse triângulo retângulo, nós temos então aqui um ângulo alfa. E aí vejam um detalhe. Esse ângulo alfa ele é o menor ângulo interno. Se o ângulo alfa é o menor ângulo interno, na frente dele estará o menor lado. Vamos relembrar. Na frente do menor ângulo estará sempre o menor lado. Na frente do maior ângulo estará sempre o maior lado. Essa relação é sempre válida. Desse modo, então, você vai imaginar o seguinte. Na frente do alfa estará o lado 12 raiz de 3 ou o lado 36. Pessoal, raiz de 3 aproximadamente 1,7. Quando você multiplicar por 12, isso vai dar menos do que 24. Porque 24 seria se a raiz de 3 fosse 2, né? E não é. Se dá menos do que 24, isso quer dizer que o 12 raiz de 3 é menor do que o 36. Então você coloca aqui na frente do menor ângulo, que é o ângulo alfa, o menor lado, que é o 12 raiz de 3. O outro lado que nós temos, que é o outro cateto, é 36.
Bem, se é cateto, tem que ser aqui do lado. Não pode ser no lugar da hipotenusa. Então nós temos aí o alfa, nós temos o 12 raiz de 3 do outro lado e o 36 aqui. O que nós queremos saber? Quanto é a tangente de alfa? Relembre a definição da tangente. A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos substituir. A tangente de alfa é o cateto oposto, que é 12 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 36. 12 raiz de 3 sobre 36, eu vou simplificar por 12 em cima e embaixo. Ao simplificar por 12, nós vamos ter que a tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3. Será que acabou? Acabou não, né? Porque a questão não pede só o valor da tangente, pede o valor do ângulo. Imagine aí, se a tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3. Esse valor está naquela tabela que eu mandei vocês memorizarem. Qual é o ângulo daquela tabela que a tangente dele é raiz de 3 sobre 3? Consultando a tabela, ou já tendo ela memorizada, você vai perceber que o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 é o ângulo de 30 graus. Desse modo, então, nós temos que o ângulo alfa mede 30 graus. Quinta questão, na verdade, quinto exemplo. Um avião levanta voo formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Qual a altura deste avião quando ele tiver percorrido 2.000 metros? Como eu falei agora há pouco, é imprescindível fazer o desenho. Então vamos lá. Imagine aqui o chão horizontal. Imaginemos aqui a trajetória de voo desse avião, trajetória de voo do avião enquanto levanta voo. Como a questão fala que esse avião levanta voo formando 30 graus com a horizontal, a gente vai já colocar esse ângulo de 30 graus, mas aqui fechando o nosso triângulo retângulo, nós vamos ter aqui então, na vertical, a altura alcançada por esse avião. Então desenhamos aí o nosso triângulo retângulo, onde na horizontal nós temos o chão, inclinado nós temos aí a trajetória do avião enquanto levanta voo, e na vertical nós temos a altura que o avião se encontra. Bem, nós temos que o ângulo que esse avião forma com a horizontal é um ângulo de 30 graus. Então o ângulo entre a trajetória do avião e o chão tem que ser 30 graus, como vocês podem perceber. Além disso, a questão fala que esse avião já percorreu 2.000 metros. Pessoal, os 2.000 metros que ele já percorreu tem que ser colocado na trajetória do avião. Então aqui na trajetória dele, 2.000 metros. Bem, como eu quero saber qual é a altura que esse avião está, a altura é na vertical. Então nós queremos saber quanto é que vale esse H. Feito o desenho, é importante que o desenho seja feito. Sem ele é muito complicado você resolver, né? Pelo menos no início é complicado. Feito o desenho, agora vem a outra parte. Essa questão eu vou resolver utilizando seno, cosseno ou tangente. Interprete. Se eu tenho um ângulo de 30 graus, o H que está na frente dele é o cateto oposto. E o 2.000 é a hipotenusa. Pense aí, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Vocês vão perceber que é o seno. Então você pega seno de 30 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substitua. Da tabela, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Isso é igual o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 2 vezes H dá 2H, igual a 1 vezes 2.000, que é 2.000. Logo, H será 2.000 dividido para 2, portanto, H, 1.000. Ou seja, quando esse avião tiver percorrido 2.000 metros, levantando voo, ele estará a uma altura de 1.000 metros. Sexto exemplo, outro envolvendo ainda situação problema. Um observador de 1,70 m de altura, ele vê um pássaro no alto de um prédio sob um ângulo de 60 graus, conforme ilustra a figura abaixo. Então você pode observar na figura abaixo o prédio, né? Esse prédio tem a altura H. O observador de 1,70 m, você percebe que esse observador, sabendo que ele está a 30 metros do prédio, né? Então a distância do observador até o prédio é de 30 metros.
Esse observador levanta o olhar de um ângulo de 60 graus para olhar para o topo do prédio, e ao olhar para o topo do prédio ele vê um pássaro lá no topo desse prédio. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que da altura dos olhos do observador até o topo do prédio, a medida vale x. Bem, nós queremos saber qual a altura do prédio. Para isso, vamos dar uma olhada inicialmente nesse triângulo que eu destaquei. Nesse triângulo que eu destaquei, nós temos o seguinte. Você observa que, dado o ângulo de 60 graus, você vai ter que o 30 vai ser o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e o x é o cateto oposto. Porque se o ângulo de 60 graus está do nosso lado direito, o x que está do lado esquerdo é o cateto oposto. Bem, vamos pensar aí então. Eu tenho o cateto adjacente, que é 30. Eu quero descobrir o cateto oposto, que é x. Usa o quê? Usa a tangente, né? Porque pela definição da tangente, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então você pega tangente do ângulo dado, que é 60 graus, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos substituir. Pela tabela que vocês já têm, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Isso é igual ao cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 30. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes x dá x igual a 30 vezes a raiz quadrada de 3. Pessoal, o x é 30 raiz de 3. Mas como aqui nós temos uma situação problema, em situações problema não é interessante a gente deixar a raiz dessa forma. É interessante colocar o valor aproximado dela. Porque você fica naquela dúvida, né? Quanto é que é 30 raiz de 3? Será que é um valor grande ou será que é um valor pequeno? Então, como é que você tira essa dúvida? A raiz de 3 vale aproximadamente 1,73. 1,73 multiplicado por 30 dá 51,9. Então, nós temos que o x vale aproximadamente 51,9. Beleza, mas será que eu terminei a questão? Bem, a gente percebe que eu não terminei a questão, né? Eu não terminei porque a questão pede a altura do prédio. A altura do prédio não é o x. O x é só dos olhos do observador para cima. E o que está dos olhos do observador para baixo? Então vamos lá. Por fim, nós vamos ter que a altura do prédio é x mais 1,70. O que é esse 1,70? A altura do observador. Aprendam isso. Toda questão que eu tiver um certo observador, a gente vai ter que considerar o seguinte. Se eu tiver a altura do observador, no final eu tenho que somar a altura dele. Agora, se eu não tiver a altura do observador, subtende que os olhos do observador estão rentes ao chão, ok? Então não precisaria somar. Como aí nós temos a altura do observador, que é de 1,70 m, para eu achar a altura do prédio, eu vou ter que somar o x, que é o valor que eu acabei de encontrar, com 1,70 m. Como o x é 51,9, então vai ficar 51,9 mais 1,70 m, ou seja, 53,60. Isso quer dizer, então, que nós temos um prédio com 53 metros e 60 centímetros de altura. E lembrem o que eu falei agora há pouco. Sempre que você tiver a altura do observador, você vai ter que somar a altura desse observador no final do seu cálculo. Agora, se você não tiver a altura do observador, considere como que o observador esteja rente ao solo e aí não precisa somar. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós definimos as principais razões trigonométricas, né? E falamos ainda sobre os ângulos notáveis.